Boas, lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos ver um vídeo para ajudar a nossa vida cristã. Quis, Deus permitiu, Deus deixou. E é uma coisa que eu sempre luto e falo muito para as pessoas. Deus não permite, Deus não quer, Deus não fez. E dizer que tudo é culpa de Deus ou tudo é desígnio de Deus acaba que tira de nós uma responsabilidade sobre as coisas. Eu não posso simplesmente pegar o texto isolado e dizer isso aqui é a palavra revelada e Deus quis isso e foi assim e encerra-se o assunto. Não se pega aquilo que é uma inspiração divina e se interpreta como uma inspiração humana. Porque olha só que interessante, dentro da religião tem-se o costume de atribuir esses comportamentos disfuncionais a Deus. Deus quis, Deus permitiu, Deus deixou. E é uma coisa que eu sempre luto e falo muito para as pessoas. Deus não permite, Deus não quer, Deus não fez. Por quê? Existe em nós a predisposição material, porque nós somos matéria, de nos adoecermos. Portanto, não é vontade de Deus que as pessoas morram, se adoeçam. Né? Às vezes, quando eu vou pro velório, eu tô sentado assim, as pessoas devem estar vendo, achando estranho, mas é porque eu tô com dor nas pernas e na coluna e vocês já sabem que eu não posso Deus permitiu, né? Deus permitiu, Preocupa não. Então, seu pijama tá bacana. Meu pijama tá legal, não tá? Eu coloquei novinho, só pra vir aqui te ver. Então, essa ideia de que na religião Deus permite, Deus faz, Deus manda, Deus tira, é claro que é muito fundamentado numa raiz bíblica onde tudo vem de Deus, né? Não cai um fio do seu cabelo sem que seja vontade de Deus. E as pessoas levam muito isso ao pé da letra. E quando você me fala de uma disfuncionalidade, né, isso é um termo que as pessoas religiosas precisam compreender, justamente para desmitificar a ideia de que Deus nos dá doenças. Não, Deus permitiu que ele adoecesse, Deus permitiu que ele morresse. Né? É o que eu costumo dizer, já disse em outros podcasts. Tu acha que, de certa forma, isso desincentiva a autonomia das pessoas? Eu acho que as pessoas elas precisam buscar justificativa para suas dores. Ok. Então, quando dói demais e eu preciso de uma justificativa para substituir a dor, que é muito mais real que a ideia de Deus, isso é Santo Agostinho que vai dizer. Eu vou falar antes das pessoas me xingarem. Porque no luto, na perda, a sua dor ela é muito mais palpável do que a fé. Santo Agostinho vai dizer isso no livro dele, no livro 7º das Confissões, quando ele perde o melhor amigo. Né? As pessoas chegavam, abraçavam Agostinho e diziam, confia em Deus, reza, confia em Deus. E Agostinho questiona, como que eu posso trocar a dor que eu sinto, que é palpável, de tão forte que ela é, por uma ideia que é Deus, absolutamente, naquele momento para ele, que não era convertido, uma ideia abstrata. Então todos nós, quando experimentamos a dor, a perda, a separação, o luto, a dor ela é muito mais palpável, tangível, do que a ideia da espiritualidade, de Deus. Então, confia em Deus, foi vontade de Deus. Isso, na verdade, é uma desculpa que o homem arruma para poder justificar que não, nós estamos fragilizados, nós estamos nos adoecendo. O professor Marcos disse isso, eu achei isso fantástico. Ao invés das gerações estarem evoluindo no sentido para cima, né, para serem melhores, né, nós estamos evoluindo para baixo, nós estamos sendo piores em todos os sentidos, né? É o que ele chama de deletério, né, que eu achei fantástico. Eu discordo, mas tudo bem, depois eu falo. Isso. Então, essa coisa toda, dentro do critério religioso, precisa ser desmitificada, porque a igreja, ela não proclama dessa forma. Né, de que a morte é um presente de Deus, a doença é uma vontade de Deus, ou é um castigo, porque há também quem trabalha com a ideia de castigo, de perda, né? E não, Deus não é o Deus que quer te ver sofrer, Deus não é um Deus que quer te ver desesperado, Deus é aquele que te quer numa vida abundante e plena, né? E quando você fala
esqueci novamente o termo que você usou. Disfunção. Dessa disfunção, isso é importantíssimo de ser dito para as pessoas, né? O corpo humano, ele possui suas próprias disfunções. Tu não acha que, de certa forma, ainda assim, tem um propósito de acalentar a dor das pessoas? Porque, um exemplo, como eu sou ateia, eu meio que já aceitei, eu não tenho, sei lá, crises existenciais profundas acerca de que algumas coisas eu realmente não tenho controle e de que a vida não é justa, certo? Então, se uma determinada pessoa que foi um excelente cidadão, que ajudou os pobres, que foi uma pessoa honesta, que produziu e serviu as pessoas e a comunidade, e ela morrer sem reconhecimento, pobre, na sarjeta, e até mesmo mal interpretada pelas pessoas, em que ela não morreu nem como um mártir, mas como um pária, eu penso, cara, será que nesses momentos, às vezes, não é compreensível imaginar que essa pessoa vai ter algum tipo de recompensa lá depois? E isso também serve inversamente. Uma pessoa que foi um péssimo indivíduo, sabe? Que maltratou a família, que maltratou, às vezes, até mesmo animais. Enfim, que foi improdutiva, tirou proveito de todas as formas possíveis, morre e nada acontece. E essa pessoa viveu como um rei, certo? Essa pessoa viveu de modo satisfatório, teve todos os privilégios, todo o prestígio e a glória. E aí tu fica, caralho, mano, talvez se eu fosse crente, eu teria uma perspectiva minimamente reconfortante de que essa pessoa vai ter algum tipo de retorno de punição. E esse não é o meu caso. Eu simplesmente sei que essas pessoas vão morrer e acabou. Essa é a minha visão. Morreu, tchau. Entendeu? Foi um ótimo ser humano ou foi um péssimo ser humano? Teve ou não teve recompensa, a gente não tem nenhum tipo de controle sobre isso, sabe? Então, eu não sei se tu é uma pessoa que vai defender necessariamente a verdade acerca das coisas, independentemente disso provocar bons sentimentos e conforto nas pessoas ou não. Mas eu sou compreensiva em relação a usar da religião ou de certas crenças para se confortar, principalmente em casos definitivos como a morte, sabe? Muito interessante essa posição. Porque é uma posição extremamente religiosa a sua, né? Nada científica, porque você traz para esse afeto, esse consolo que é próprio da religião. Sim, sim. Agora, é preciso ter o pé no chão também, né? Porque dizer que tudo é culpa de Deus ou tudo é desígnio de Deus acaba que tira de nós uma responsabilidade sobre as coisas. Mas, então, tu como é que interpreta a Bíblia? Porque, assim, ela tem certas... Como eu poderia dizer? Passagens. Inconstâncias, não. Tem uma outra palavra. Irregularidades, né? Tem algumas partes que contradizem outras, né? Como é que tu lida com isso? A gente estuda justamente para poder separar essas partes e compreender o contexto em que essas partes foram escritas. Então, para nós, muito mais interessante é pesquisarmos sobre o autor que escreveu, que nós chamamos de autor sagrado, porque não tem como a gente nomear quem foi que produziu aquilo. Atribui-se a alguém. Então a gente vai estudar o contexto político geográfico, o geopolítico da época, o contexto em que o sistema político operava naquele momento do texto, para nós entendermos o que o texto quer dizer. Eu não posso simplesmente pegar o texto isolado e dizer, isso aqui é a palavra revelada e Deus quis isso e foi assim e encerra-se o assunto. Então você tem que ter uma perspectiva exegética para poder esmiuçar aquelas coisas que estão escritas na palavra. Nós cremos piamente, de forma piedosa, eu quero dizer, que a Bíblia, de fato, ela é uma inspiração divina, né? E não teria como não ser para se ter perpetuado ao longo de tantos séculos, né? Só no cristianismo nós temos 2000 anos de escrituras, né? E as escrituras começam com o judaísmo, nós estamos falando aí de 4000 anos antes de Cristo. Então, as mesmas escrituras até hoje, né? Então, para nós não tem como não dizermos que a escritura não é inspirada. Do ponto de vista religioso, é uma inspiração divina. Porém, é fundamental entender
que não se pega aquilo que é uma inspiração divina e se interpreta com uma inspiração humana. Por isso que existe um magistério que vai analisar os contextos e interpretar. E essa interpretação, ela precisa ser vinculada intimamente ao contexto histórico, político, geográfico, para que a gente entenda o que o autor sagrado quis dizer por detrás daquelas linhas. Porque nem tudo o que está escrito é um fato. A grande parte daquilo que está escrito é um caminho, uma orientação para levar a outra situação. Então, como nós interpretamos? A partir do magistério, da autoridade daqueles que juntaram ao longo dos séculos, tiveram o trabalho de juntar esses textos para formular um texto único, né, do começo ao fim, num único, que nós chamamos de Bíblia, né, que é o coletivo dos livros, juntar isso tudo ao longo dos séculos e dizer, olha, para a nossa fé, para aquilo que nós acreditamos, a partir destes textos, nós vamos construir toda a história da salvação e o fundamento da nossa fé, que vai gerar aquilo que nós chamamos de comunidade, igreja. Então, nós temos que olhar para trás e entender também o contexto daqueles que separaram estes textos que estão ali e não outros, porque existem vários. E respondi o que você me perguntou? Sim, Me conta o que vocês acharam do vídeo. Não deixa de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.